Salve rapaziada, tô aqui para mais um vídeo da decklist do torneio de final de semana de Passo Fundo, onde tiveram 16 jogadores nessa etapa do circuito, terceira etapa do circuito de Passo Fundo. Já estamos com uma tabelinha formando-se e eu tô aqui com a produção. Salve produção! Oba! Depois disso ela vai voltar pro porão trancafiado. E eu tô aqui para mostrar aqui qual foi o deck que eu usei para ganhar esse torneio. Acabei tendo a sorte aí de ganhar essa etapa do torneio. E vamos lá pra decklist. Vamos lá pra decklist então, né? Como eu joguei de Castilha, essa carta aqui não pode faltar no deck. São os três campos. Talvez é um chafariz de Ashe. Muita gente quer dar Ashe nela. Mas a carta é perfeita. Ela busca, ela tem outras essências dela. Como também dá ataque para os monstros. Isso é muito importante, faz muita diferença. Ataque de acordo com o atributo. E também pelo efeito do Shangri-La. Quando o Shangri-La triga, ela triga para destruir. Como tinha mais de um Castilha no torneio, inclusive um ficou em primeiro e outro em segundo, eu cheguei a utilizar ela para estourar o Nascimento Castilha do outro Castilha. Então é muito importante. Como ela é uma das melhores cartas do deck, se não a melhor, eu usei uma Terraforming para chegar nela. Talvez a Terraforming não seja a melhor carta para acessar o quarto campo. Para ela ser o quarto campo, talvez eu prefira Set Rotation, por mais que rode um Brick no deck. Mas era o que tinha no momento e o que eu achei melhor. Não tomei nenhum draw dolorido nela. Bom, o monstro mais importante do deck pra mim é o unicórnio. Não adianta, tem que usar três. Sempre usei três e a carta é perfeita, assim. A carta tem bastante ataque, principalmente na match espelho. Ele bate no Fenrir, depois ele pode ativar a habilidade pra buscar. A carta é insana. E olha o extra deck do oponente e vê com o que ele tá jogando e tira uma carta, né? É absurdo. Também usei três Fenrir. A carta é staple. A carta tu coloca em quase qualquer deck, é absurda. Entra, bota uma pressão gigantesca no campo, o cara tem que tentar lidar com ele. E 2.400 de ataque, né? É um cocôzão que tu coloca no campo e ele bota pressão no cara. E Assassin Engine também. Aí 3 Arise. Muita gente tenta usar 2, tenta diminuir o número dele, mas melhor extender do deck, a carta é tipo assim, absurda. Tu pode dar normal dele por esse level 4, então é o normal do deck muitas vezes. Consegue entrar special se controla a Castida. Nesse deck não me atrapalha eu ficar alocado em Exceed, porque muitas vezes eu quero deixar os grandão solto para eles banirem carta e atacarem, porque eles são grandão. Então, absurdo. Banir três cartas do topo do oponente para ele virar level 7 é tipo assim, insano. Teve uma partida, inclusive, jogando contra o Live Twin Fiendsmith, que eu triguei para dar o efeito dele e o cara deixou passar. E no banimento tirou a Lightning Storm do topo do deck dele. Que ele me mostrou ainda depois que terminou a partida. Tipo assim, absurdo, cara. Aí aqui talvez tenha uma coisa que eu seja criticado, mas eu tô usando dois Scareclaw e um Ogro. Bom, por que os dois Scareclaw? Porque eu tô usando bastante carta de Castilha. E assim, eu já tentei usar a Lagrimenteada também, não gostei muito. E dois ogro também não dá. Tentei botar algumas outras coisas pra tentar tapar esse segundo slot, mas o Scareclaw é absurdo, cara. Ele começa a tirar as cartas que estão mortas no teu cemitério, porque o Castilha muitas vezes consegue ressuscitar uma carta do cemitério. A Trap, por exemplo, do ogro, ela não traz de volta do cemitério, só dá mão e banida. Então o Scareclaw poder banir as cartas pra ele entrar é tipo algo absurdo, assim. E outra, ele dá o efeito, aí se o cara não nega o efeito dele se invocar, ele só bane na resolução. Então ele já vai estar no campo se o cara tentar negar ele. Usei três Nascimento Castilha. A carta absurda também, a Birth. Se o cara ativa uma magia, bane 3 face down do cemitério, ela todo round ela pode trazer uma da. Todo turno ela pode trazer uma do cemitério ou banida. Deixa fazer normal summon de level 7. Assim, insano, insano. Duas Teoses. Não chegou minha terceira e atualmente eu não sei se eu usaria a minha terceira depois desse campeonato. A carta é muito forte, é muito insana. Porém, atualmente a gente tem os Mulcharm. E ela sofre bastante. Talvez é uma das piores cartas do deck contra Mulcharm. Mas assim, ela é muito boa. Ela permite que o unicórnio seja one card combo. Não me fez falta a terceira, mas talvez eu pensaria. E aí, como última carta, como eu tô usando o Ogro, eu resolvi colocar a Trap. A Trap também é absurda. É uma carta que se o cara der alguma Imperm, ele tem que cuidar onde ele vai dar Imperm, né?
turno 2 porque quando ela resolver, tu vai poder olhar a mão dele e tirar uma carta. É insana, ela te dá mais push também pra te jogar. Ela coloca uma pressão absurda, por mais que é um brick, às vezes tu vai tirar esse brick com o Scary Claw. Pra continuar, pra dar mais consistência no deck, um pote. Quando eu peguei segundo lugar no lá em Soledade no torneio, eu tava usando dois porque ele ainda tava liberado a três. Tem que achar algumas formas de tapar esse buraco, de poder usar só um dele, mas ele é muito absurdo também. Inclusive eu ganhei também um duelo contra o Live Twin, porque eu consegui chegar na fissura que eu tô usando de side com ele. Tô usando uma Khaled, que não tem nem pra que explicar, e uma TTT. A TTT eu acho que ela foi mais absurda que a Khaled nesse campeonato. Usei ela uma vez só que a vez que eu usei eu consegui forçar muito o campo do oponente, porque ele tinha uma SP e eu acho que um Fenrir, alguma coisa assim. E eu dei a TTT take e ele teve que fugir com a SP. E aí o Prime do meu deck, que eu considero, as três Super Poly. Foram insana. Melhor carta do deck, eu diria. Testei muito elas. E dou um salve até pro meu amigo aí, o Carlos, que no último campeonato aí do nosso circuito ele me falou da Super Poly. Eu não tava usando ela, tava usando a Gota. E assim, a Super Poly é uma carta insana, cara. Ela lida com duas cartas do oponente pelo custo de uma. Às vezes tu descarta uma carta morta da tua mão. Muito forte mesmo. Tinha um Blackwing no torneio que ele botou dois bichos no campo e eu dei a Super Poly e consegui tirar o terceiro na batalha por causa que eu fiz uma das cartas que eu tô usando de alvo da Super Poly. Aí, como Hand Trap, eu resolvi dar uma reduzida nesse torneio. Tô usando 3 Draw. Draw Lockbird foi absurdo. Eu acredito que não só pra mim no torneio, como pra todo mundo. Inclusive, tinha gente usando carta e declarando o nome Draw só pra não tomar ele. Ele tá absurdo no formato, acho que é a melhor carta. Talvez venha tomar lista. Tô usando 3 Ashe. Bom, ela tá em todo o deck, né? E a Ashe e a próxima Hand Trap que eu vou mostrar, nesse deck tem uma função secundária também. A segunda Hand Trap que eu tô usando, a outra, né, é a Ghost Ogre. Ela não só é forte na match, que eu não sabia que teria, mas ela foi absurda também, como ela é forte contra alguns outros decks. Eu consegui ganhar de um Ice Barrier dando ela no link que invoca. E aí o on-offzinho, né? Shifter, por mais que seja o on-off, ele veio na minha mão em 4 partidas. Eu dei eles nas 4. Em uma não foi tão eficaz, por causa que era duelo espelho. Mas assim, a carta ganhou partida pra mim. E eu acho que com ele estando a um só, ele acaba sendo até mais forte, porque a pessoa não espera tomar ele. E 3 em Perm. Eu acho que às vezes que eu usei em Perm, eu usei ela mais como board breaker do que como hand trap. Ela não veio nenhuma vez na minha mão que eu pensei, bah, eu vou dar ela agora pra parar o cara. Não, eu segurei ela na mão e usei como board breaker. Eu tinha falado da Super Poly. Aqui tá os dois alvos comuns de Super Poly que todo mundo usa. E aqui tá o Peçonha. No treino eu senti muita falta dele. Eu treinei acho que um dia, dois, pro torneio e eu senti falta dele muito, até pra lidar com SP. E ele foi absurdo no torneio, eu usei ele. E a partida que ele entrou no campo, ele ganhou pra mim. Bom, tem também agora os Exige, que são um clássico de se usar no Castilla. O Metal Dragon, eu usei ele e fez diferença, mas não foi tanta. Eu usei mais pra uma questão se precisasse no tempo, não precisou, mas estava lá. Shangri-La, fiz acho que uma ou duas vezes. Geralmente nesse Castilla que eu montei aqui, tu quer passar mais com os monstros soltos, Fenrir, Unicórnio, eles são muito fortes, então tu quer passar com eles solto no campo. Então o Shangri-La tu usa mais pra te ter uma volta, pra te botar uma pressão maior. Big Eye, absurdo, absurdo, carta insana. Tu roubar uma carta do oponente é tipo assim, uma coisa que, cara, não tem. Por mais que ele não possa atacar no turno, tu vai pegar e vai ficar pra sempre ali a carta. É mais forte que a TTT, isso aqui. E aconteceu num duelo espelho que eu roubei o Castilla do oponente e fiz Shangri-La com a carta dele. Agora, os dois irmãos, Typhoon e o Zeus.
Não fiz Zeus nenhuma vez, o Typhoon eu fiz. O Typhoon é insano. Tu colocar a carta ali usando o teu monstro com mais ataque é absurdo. Absurdo mesmo. E agora um combinho, né? Eu tô usando o Dracossack pra fazer o combo dos Link. Eu cheguei a fazer ele, eu acho que umas 2 vezes no torneio. 2 Link Spider, um G-Golem. Eu abri esse espaço pra usar o G-Golem. Por mais que algumas pessoas prefiram não, porque ocupa muito espaço no extra, com certeza. São 4 cartas com Decode, mas é insano tu gerar essa vantagem de tu conseguir chegar no Decode ainda tendo o Dracossack no campo. E daí, tu fazendo isso e dando a draw pro Decode, depois tu pode juntar os dois e fazer uma SP tirando uma carta do cara. É insano, é absurdo isso. E aí, a questão que eu tinha falado do porquê que eu tava usando a Ogre e a Ashe, o Sword Soul. Nesse torneio, eu não cheguei a fazer tanto uso dele, até porque quando ele entrou, o duelo não durou muito, ou o cara deu uma belle no efeito dele, e aí ele não voltou pro campo. Mas a carta bota muita pressão também. E às vezes que tu tá brecado ali com 2 hand trap igual, tomou um draw, desce um Castira, desce uma hand trap e faz ele. É insano. Agora no meu side, Bom, eu preparei muito o side, mas eu vou dizer que eu não usei tanto ele. Muitas partidas eu sidei até 5 cartas, às vezes nem isso. Tô usando 3 Crow, porque eu imaginei que talvez teria Orcust, então eu botei o Crow focado no Orcust, mas não tinha nenhum. Então eu nem cheguei a sidar o Crow, se eu não me engano. Acho que eu sidei numa partida contra o Live Twin, mas não teve tanta coisa assim pra usar. Botei 3 Lancia, foi uma carta que eu também preparei contra o Orcust, contra possíveis outros decks, mas não veio nenhuma vez na mão, não usei também, mas estava lá. Agora, Fissura. Sidei eu acho que 2 vezes ela, porque poucas vezes eu pude escolher começar. Mas a vez que eu comecei e eu consegui achar ela com o pote, ela foi insana. Ela ganhou a partida pra mim e o cara não teve o que fazer. Botei Ciclone também, pensando em alguns decks como lidar com o Voiceless ou até algum outro deck, né? Coloquei ele também para ele estar por custo, tirar o campo deles. E acabei usando ele apenas no duelo espelho para tirar a buff do oponente. Não fez tanta diferença, não sei se eu vou manter, mas é uma carta muito boa, tu paga 1000 e banir a carta do oponente. Agora, usei um só pode haver um, não veio nenhuma vez na mão assim para ter utilidade, e não acabei ativando ele nenhuma vez, acho que nem vou manter. Agora, a carta que eu mais sidei e que não veio na mão nenhuma vez, incrivelmente, mas foi a carta que eu mais sidei, foi os 2 Lava Golem. Muitas partidas eu sentia que se ele viesse na mão eu conseguiria ganhar tranquilamente, mas ele não veio nenhuma vez na mão. E um Pancatrops, que também não veio na mão e eu amei ele. Eu gosto muito do Pancatrops, porque ele é um level 7 que entra fácil. Assim como os Castidas, só que ele entra mesmo tu controlando o monstro. Então, galera, foi esse aí o vídeo da decklist do meu deck que ganhou terceira etapa do torneio do regional. Teremos a quarta etapa agora, nesse mês de agosto. Quem quiser participar vai ser em Passo Fundo novamente, todas as etapas estão sendo lá. Ainda temos a terceira e a quarta e a quinta etapa. E estamos lá esperando todos vocês que quiserem comparecer e chegar lá para jogar com nós. E estamos aí para os próximos vídeos, né?